Então vamos lá, seguimos a nossa velha regra, dúvidas, considerações, pontuações, troca de conhecimento. Ergam a mão ou abram o microfone e a gente debate um pouquinho, né? Lembrando, nosso encontro é principalmente para debater psicanálise e não para a leitura é a premissa que a gente tem, né? Para a gente poder falar sobre esses conteúdos. Bom dia também a Johnny e a Rita, e vamos lá. Dá licença, Michel, você está escutando barulho? Até esse momento não estou. É porque tem uma voz aqui no meu telefone, mas é assim, do sistema, sabe? Não é uma pessoa, não é um humano aqui, não, sabe? Eu vou sair, vou entrar novamente para ver se para, tá? Tudo bem, Tá, fique à obrigada. vontade. Tá, já volto. Vamos lá. O pouco de análise necessário para entender essa ação casual provavelmente pode ser inferido da situação dada, mesmo sem informação pessoal da pessoa em questão, entre os pensamentos que entretinham a moça enquanto caminhava para casa, ocupariam sem dúvida o primeiro plano relativos à sua pobreza e restrição material. E, na verdade, como temos o direito de supor, no sentido de ver realizado o desejo de suspensão de sua situação opressora. Lembrando os colegas que entraram agora, estamos debatendo os atos falhos, aqueles atos que são além da nossa compreensão, quando Freud nos dizia que o eu não é senhor da própria casa, né? Então, é nesse conceito. A ideia de como se poderia chegar do modo mais fácil à quantia de dinheiro que faltava dificilmente esteve distante de seu interesse voltado à satisfação de seu modesto desejo, e deve ter lhe trazido a solução mais simples do achar. Desse modo, seu inconsciente ou pré-consciente estava configurado para achar, mesmo que o pensamento de fazê-lo por causa de outras demandas dirigidas à sua atenção, mergulhada em pensamentos, não se tornasse inteiramente consciente. Temos até o direito, baseados em análise de casos semelhantes, de inclusive afirmar que a prontidão de busca inconsciente tem uma possibilidade de êxito muito maior do que a atenção dirigida conscientemente. Olha só, interessante isso. Temos até o direito, baseado em análise de casos semelhantes, de inclusive afirmar que a prontidão de busca inconsciente tem a possibilidade de êxito muito maior do que a atenção dirigida conscientemente. Caso contrário, dificilmente se poderia explicar como foi que justamente essa pessoa, entre as muitas centenas de transeuntes, e além disso, sob circunstâncias pouco propícias de iluminação noturna e da multidão densamente apertada, pôde fazer o achado surpreendente para ela mesma. Em que medida de intensidade existiu de fato essa prontidão inconsciente ou pré-consciente, é mostrado pelo fato notável de que a moça, mesmo depois desse achado, portanto, depois que a posição já tinha se tornado supérflua e certamente já tinha subtraído da atenção, consciente. A moça encontrou um lenço mais adiante, a caminho de casa, em um trecho escuro e solitário de uma rua suburbana. Vamos ver o que ele fala aqui. Só o nome da obra. Lembrando sempre que ler Freud é ler nota de rodapé, né? É necessário dizer que são exatamente essas ações sintomáticas que, com frequência, concedem um melhor acesso para a compreensão da vida psíquica íntima dos seres humanos. Em relação às ações casuais, esporádicas, quero comunicar um exemplo que, mesmo sem análise, admitiu
uma interpretação mais profunda, que ilustra excelentemente as condições sob as quais esses sintomas podem ser produzidos de maneira inteiramente despercebida, e ao qual pode ser conectada uma observação de importância prática. Em uma viagem de verão, aconteceu de eu ter de esperar alguns dias em determinado lugar pela chegada do meu companheiro de viagem. Nesse meio tempo, travei contato com um jovem que também parecia se sentir solitário e se dispôs a se juntar a mim. Como estávamos hospedados no mesmo hotel, foi natural que compartilhássemos todas as refeições e fizéssemos os passeios juntos. Na tarde do terceiro dia, ele me disse, de repente, que naquela noite esperava sua esposa, que chegaria no trem expresso. Isso despertou meu interesse psicológico, pois já percebera pela manhã que ele havia rejeitado minha proposta de fazermos uma excursão mais longa. E em nosso breve passeio, ele não quis seguir certo caminho, por considerá-lo muito íngreme e perigoso. Durante o passeio da tarde, ele afirmou de repente que eu deveria estar com fome e teria de atrasar meu jantar por sua causa, pois ele só iria jantar com a esposa depois de sua chegada. Eu entendi a dica e sentei-me à mesa. Enquanto ele foi para a estação, na manhã seguinte encontramo-nos no vestíbulo do hotel. Ele me apresentou a sua esposa e acrescentou, o senhor vai tomar café da manhã conosco, não é? Eu ainda tinha de fazer uma pequena tarefa na próxima rua e dei certeza de que voltaria logo. Quando eu entrei na sala onde era servido o café da manhã, vi que o casal tinha se sentado em uma pequena mesa perto da janela e os dois ocupavam um de seus lados. No lado oposto havia uma poltrona, mas sobre seu encosto estava pendurado o grande e pesado casaco do marido, cobrindo o assento. Eu entendi muito bem o sentido desse arranjo. Por certo, não deliberado, mas por isso mesmo, muito mais expressivo. Ele queria dizer, não há nenhum lugar para você aqui. Não preciso de você agora. O marido não percebeu que eu parei na frente da mesa sem me sentar, mas a dama sim. E imediatamente cutucou o marido sussurrando, você tirou o lugar desse senhor. Por esse e por outros resultados semelhantes, eu disse a mim mesmo que as ações executadas de maneira involuntária vão converter-se inevitavelmente em fonte de mal-entendidos. Nas relações humanas, o autor da ação, que nada sabe de uma intenção a ela vinculada, não a imputa a si mesmo e não se considera responsável por ela. Pessoal, vamos lembrar aqui algumas premissas psicanalíticas muito clássicas, né, que o quanto nós não nos ouvimos, né, o quanto nós não conseguimos observar as nossas próprias ações. E aí entra exatamente o papel do analista. O papel do analista é aquele que vai pontuar dentro dos significantes do seu analisando, vai pontuar as situações, de forma que o seu analisando vai... o Freud tem um texto, eu tenho citado ele com muita frequência, porque eu tenho lido e relido, chamado Construção em Análise, um texto freudiano de 1937, que o Freud fala muito sobre quando você fala, o seu analisando responde sim quanto à sua interpretação, ele só fala assim. Esse sim que não continua uma construção, ele tem o mesmo peso de um não, ele é um sim que não reverberou. E uma construção de análise, não importa propriamente seja o sim ou não, mas o importa é que a gente possa construir alguma coisa sobre aquilo. Né? Lembrando que a premissa psicanalítica é do recordar, repetir e elaborar, flerta muito com a dialética do Hegel, que é aquela tese, antítese e uma nova síntese. Né? Então, fazemos a pontuação daquela situação, uma aposta, é assim que Lacan diz, qual a certeza que uma análise vai dar certa? Nenhuma. Uma análise é sempre uma aposta. E sobre essa aposta, começamos construção, né? Ou desconstrução, né? Quando a gente lê
a leitura de Fiorini, do Héctor Juan Fiorini, um psiquiatra argentino. Eu postei nesses dias no grupo um livro dele, e ele diz que, sobretudo, psicanálise é um processo de desconstrução. Eu gosto dessa ideia de desconstrução, a posteriori uma nova construção ali. Os colegas, alguém quer pontuar alguma coisa, algo que tenha chamado a atenção? Sim? Não? Trago também para a nossa conversa, principalmente na prática clínica, um psicanalista italiano chamado Antonino Ferro, que é um dos grandes expoentes contemporâneos pós-bioniano, a linha da escola do Antonino Ferro, e o Ferro diz, ele traz um exemplo de uma analisanda que chega na clínica e fala, fale, Rita, por favor. Seu microfone está fechado. E a leitura aqui que você fez, que ele deixou o casaco na poltrona, né? Uhum. E tem aquele fator tipo assim, a pessoa fez isso, mas ele não sabe que fez isso, e se você argumentar, ele diz que não fez, né? É assim? Normalmente ele não sabe que fez mesmo. Sim, até vamos lembrar, né, Rita, o que é inconsciente? A palavra ali do alemão vem de unbewusst, que quer dizer aquele sujeito que não sabe que sabe tal situação. Uhum. Né? E dependendo como que está a estrutura do nosso analisando, a negação é um mecanismo de defesa primitivo, né? Sempre que tu quiser estudar sobre mecanismos de defesa, 3 obras para mim são muito importantes. Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, do Freud. Alguns lugares você vai ver que é inibição, sintoma e ansiedade, tá? É muito questionado pela grande maioria dos psicanalistas mais ortodoxos. Eu, particularmente, eu prefiro inibição, sintoma e angústia, porque é angst. Angst não é propriamente ansiedade. Segundo, o ego e os mecanismos de defesa, da Anna Freud, de 1936, muito questionado por lacanianos, porque mencionam que a psicologia do self ampara e foca muito no ego, sendo o ego habitante do consciente, por sua vez, não seria psicanálise. Isso que os lacanianos mais ortodoxos dizem, eu contesto particularmente um pouquinho isso. E, por fim, o Otto Fenichel, ou Otto Fenichel, alguns chamam, que é um psicanalista alemão mais antigo. O Otto Fenichel tem uma bíblia sobre mecanismos de defesa e uma obra muito robusta. Todos esses autores trabalham como a negação como um mecanismo de defesa primitivo, enquanto sublimação, enquanto até o humor são mecanismos de defesa mais bem elaborados, tá? Geralmente clínicas que a gente mais edípicas, como a gente poderia dizer, tá? Sim, entendi. Complicou mais ou não? Não, tá. Eu já andei lendo um pouco de inibições em sintoma em angústia, mas assim, pouco, preciso de voltar lá, preciso voltar lá para rever. Mas eu já dei uma pesquisada nesse campo também, né? Quando melhorando. Rita, quando o teu analisando na própria clínica disser, não, isso que você pontuou não faz sentido, é porque você acha que não faz sentido. Eu não quero curar, eu não quero destruir. A minha premissa psicanalítica é, sobretudo, que ele permaneça falando. Eu não quero ter razão, eu sou o suposto saber. Eu só sei do meu analisando aquilo que ele fala. Nada além disso. Numa supervisão, quando alguém chega para mim e diz, olha, eu acho tal coisa, ele falou? Não, ele não falou. Então fica meio difícil. A gente só sabe o que a pessoa nos fala e a gente faz as nossas apostas mediante as nossas interpretações para que haja uma construção em análise. As intervenções são maneiras de explorar mais o inconsciente dele, ele trazer mais alguma coisa. Né? E principalmente para que ele se ouça. A associação livre não é associação solta. Você deixar a pessoa a esmo falando, isso e não é uma... nada. E não fazer nada, isso gera uma sensação de desamparo. Da mesma forma que aquele não por não.
Não, a psicanálise, ela é, principalmente quando a gente fala de Winnicott, é você propiciar para o seu analisando que ele esteja só e acompanhado ao mesmo tempo. Hum. Tá? É isso que a gente propicia. Certo. Eu estou interessada no Winnicott, porque eu quero trabalhar, é o adulto, mas é o adulto que cuida da criança. Sim, todos nós, né? Todos nós somos esse. Né? Então, Todos nós. É o adulto, né? Porque na literatura aparece muito o cuidador e os pais. Eu acho que somos todos nós. Quando você encontra uma criança na rua, que eu falo assim, uma criança bem arrumadinha, limpinha, todo mundo vai lá, ai, que lindinho, tá, 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 tá. Aí o menininho todo sebento lá, o outro passa meio longe, não quer nem que encoste a mão. Já é uma posição sua, sim, não é? fala mais do próprio sujeito que está olhando aquela cena, né? É, Então, é a postura do adulto perto da criança, e a criança reconhece na pessoa a aceitação ou a negação da sua presença ali. sim, sim. Eu vou seguir mais um pouquinho então. Vou Sim, voltar aqui para o início do parágrafo aqui. Por sim. esse e por outros resultados semelhantes, eu disse a mim mesmo que as ações executadas de maneira involuntária vão converter-se inevitavelmente em fontes de mal entendidos nas relações humanas. O autor da ação, que nada sabe de uma intenção a ela vinculada, não a imputa a si mesmo e não se considera responsável por ela. O outro, ao contrário, uma vez que regularmente valoriza também as ações de seu parceiro para extrair conclusões sobre suas intenções e atitudes. Reconhece mais do que processos psíquicos do estranho do que ele próprio está disposto a admitir e acredita ter comunicado. Mas este último fica indignado quando essas conclusões extraídas de suas ações sintomáticas lhe são apresentadas. Declara-as infundadas uma vez que lhe falta a consciência da intenção a executá-las, e se queixa de mal-entendido por parte do outro. Né? Afinal, toda linguagem é do mal-entendido. Olhando exatamente esse mal-entendido, se baseia em sua compreensão demasiada e bastante sutil. Quanto mais nervosos forem dois seres humanos, mais ocasiões eles vão oferecer um ao outro para desentendimentos, cujo fundamento é tão terminantemente negado por cada um em relação à sua própria pessoa, quanto é considerado certo para a pessoa do outro. Trata-se, sem dúvida, do castigo pela insinceridade interior, o fato de os humanos permitirem que se expressem, sob o pretexto do esquecimento, das ações equivocadas e da não intencionalidade, moções que melhor seria se admitissem para si mesmo e para os outros, quando eles já não conseguem dominá-las. De fato, pode-se afirmar de maneira bem geral que cada pessoa pratica continuamente uma análise psíquica de seus semelhantes e, em consequência, aprende a conhecê-los melhor do que eles próprios a conhecem. O caminho para se observar o preceito conhece-te a ti mesmo. Aqui provavelmente deve estar escrito gnotseaton em grego. Passa pelo estudo de suas próprias ações e omissões aparentemente casuais. Entre todos os escritores literários que ocasionalmente se pronunciaram sobre as pequenas ações sintomáticas e atos falhos, ou que serviram deles, nenhum entendeu sua natureza secreta com tamanha clareza, nem deu aos fatos uma tão incrível animação como Strindberg, cuja genialidade para reconhecer essas ocorrências, provavelmente seria essas ocorrências, era certamente sustentada por uma profunda anormalidade psíquica. O Dr. Karl Weiss, Viena, chamou a atenção para o seguinte trecho de uma de suas obras. Depois de um tempo, o conde
realmente chegou e se aproximou de Esther calmamente, como se a tivesse convocado para o encontro. Você esperou por muito tempo? Ele perguntou com sua voz abafada. 6 meses, como você sabe, respondeu Esther. Mas você me viu hoje? Sim, agora há pouco, no bonde. E eu olhei nos seus olhos, acreditando que eu falava com você. Muita coisa aconteceu desde a última vez. Sim, eu acreditei que tudo estava acabado entre nós. Como assim? Todos os pequenos mimos que recebi de você se quebraram. E, na verdade, de maneira misteriosa. É isso, é um aviso antigo. Esse ponto aqui eu pondero, e, e os colegas talvez devam lembrar que o Freud fala dos atos falhos mediante a quebra de objetos, né, que essa quebra de objetos tem uma certa intencionalidade, né? Vale frisar aí na clínica, quando o nosso analisando diz, olha, eu não te atendi porque eu acabei quebrando o telefone, ou tal fim de semana eu acabei batendo o carro, tá, mas o que precedeu esse choque, essa batida, né? Qual, qual a sua responsabilidade nesse mal que te aflige? Todos os pequenos mimos que recebi de você se quebraram, e na verdade, de maneira misteriosa. Isso é um aviso antigo. Não diga. Agora eu me lembro de uma posição de casos que julguei casuais. Eu ganhei certa vez uns óculos de presente de minha avó, na época em que éramos boas amigas. Eram de cristal de rocha polido, excelentes para as autópsias. Trata-se de um médico como personagem. Uma verdadeira maravilha que eu guardava com o maior cuidado. Um dia eu rompi braste com a velha e ela ficou brava comigo. E então, na autópsia seguinte, aconteceu que as lentes caíram sem motivo. Acreditei que simplesmente tinham se quebrado e enviei para o conserto, mas não, elas continuaram a me recusar seus serviços. Foram colocadas em uma gaveta e se perderam. Não diga, é curioso como o que tem a ver com os olhos é o mais sensível. Eu tive um par de binóculos que ganhei de um amigo, adaptaram-se tão bem aos meus olhos que usá-los era um deleite para mim. Esse amigo e eu nos tornamos inimigos. Você sabe, isso acontece sem causa visível. Parece que não se pode entrar em acordo. Na vez seguinte em que eu quis usar o binóculo de ópera, não consegui enxergar com clareza. A trave estava muito curta e eu via duas imagens. Eu não preciso dizer que a trave não tinha cortado, nem a distância entre os olhos havia aumentado. Foi um milagre desses que acontecem todos os dias e que os maus observadores não percebem a explicação. A força psíquica do ódio é certamente maior do que acreditamos. A propósito, o anel que ganhei de você perdeu a pedra e não se deixa consertar. Não se deixa. Você quer separar de mim agora? Os quartos góticos de Gottchen Zimmer. Pessoal, alguma observação sobre esses pontos, sobre esse parágrafo? Alguém gostaria de comentar algo? Teve duas situações aí, né? A lente se quebrou e não teve conserto. Veio o binóculo, ele também não conseguiu ver. Então, o obstáculo estava nele mesmo, não é? Só Exatamente. não nos objetos, mas o fato da lente ter quebrado aí já é um fato concreto, né? Já não é só um entendimento, assim, né? Não foi só o sentimento dele.
Só que é importante, Rita, a gente colocar o seguinte, né, Rita? Qual foi a posição em que ele colocou esse óculos para propiciar esse acontecimento? Pode ser só uma fatalidade? Sim, pode. Mas para a psicanálise, a gente sempre vai questionar essa questão de coincidência. Né? Para a psicanálise, a gente vai sempre refutar essas coincidências, partindo do pressuposto que tudo na análise, Rita, a gente vai visar tirar o nosso analisando da condição de objeto para alçá-lo à condição de sujeito da própria história, de forma que ele se enxergue como um ser atuante nas coisas. Não propriamente enfatizar que seja um neurótico obsessivo com controle de tudo, né? Mas entender que ele também não é alguém que é um objeto a bel prazer de outras pessoas e 100% do acaso, mas que ele tem parcela também de responsabilidade. Não culpa, mas ele tem responsabilidade para que tais coisas aconteçam. Né? Penso dessa forma e frente às leituras psicanalíticas que vão nos embasando. Né? Pode mais alguma coisa, Rita? Não, obrigada, tá ótimo. Então, eu sigo mais um pouquinho. Também no campo de ações sintomáticas, a observação psicanalítica tem de ceder a prioridade aos poetas. Esse é um ponto bem interessante, porque Freud sempre diz que os poetas, os literatos estão à frente da ciência, eles conseguem visualizar as coisas antes. Ele sempre enfatiza muito isso. Só lhe resta repetir o que eles disseram há muito tempo. O senhor Wilhelm Strauss, né, William Strauss, chamou minha atenção para o trecho a seguir do famoso romance humorístico Tristan Shandy, de Laurence Sterne, parte 6, capítulo 5. E não me surpreende de modo algum que Gregório de Nazianzo, quando percebeu em Juliano os gestos apressados e instáveis, tenha previsto que ele um dia se tornaria um apóstata, ou que Santo Ambrósio tenha expulsado o seu amanuense por causa de um movimento indecente que ele fazia com a cabeça, indo para trás e para frente, como um mangual, ou que Demócrito logo tinha percebido que Protágoras era um erudito. Vendo amarrar um feixe de lenha e colocar os gravetos mais finos no meio, há milhares de aberturas imperceptíveis, prosseguiu meu pai, através das quais um olho aguçado pode descobrir a alma humana de um só golpe. E eu afirmo, ele acrescentou, que um homem sensato não pode tirar o chapéu ao entrar em um aposento, ou tornar a pegá-lo ao sair dele. Do contrário, escapa-lhe algo que o delata. Né? Tem uma frase que o Freud cita, muito parecida, que é aquilo que a gente cala, a verdade escapa pela ponta dos dedos. Também Freud enfatiza isso em outra frase muito parecida com esse contexto. Aqui ainda uma pequena coleção de variadas ações sintomáticas de pessoas sadias e neuróticas. Um colega mais velho, que não gosta de perder no jogo de cartas, pagou certa noite sem reclamar uma grande soma, mas com um estado de ânimo curiosamente contido. Depois de sua partida, descobriu-se que ele deixou em seu lugar quase tudo o que carregava, óculos, cigarreira e lenço. Isso certamente exige tradução. Seus ladrões, vocês me saquearam bem. Um homem que sofre ocasionalmente de impotência sexual, que tem seu fundamento na intimidade de sua relação infantil com a mãe, contou que estava acostumado a enfeitar escritos e apontamentos com um S, a letra inicial do nome de sua mãe. Ele não tolera que as cartas vindas
de casa entre em contato com outra correspondência profana em sua escrivaninha, e é por isso é obrigado a guardar as primeiras separadamente. Uma jovem dama, senhora, abriu abruptamente a porta do consultório onde ainda se encontrava a sua assessora. Ela se desculpa mencionando a sua distração. Logo fica claro que ela havia demonstrado a curiosidade no passado, a fez entrar no quarto dos pais. Moças que se orgulham de seus belos cabelos sabem manusear pentes e grampos tão destramente que eles soltam os fios no meio da conversa. Alguns homens deixam cair moedas do bolso da calça durante a sessão, estando deitados, e assim pagam os honorários que julgam apropriados pela sessão de tratamento. Quem esquece no consultório médico um objeto que trouxe consigo, como óculos, luvas, carteiras, indica com isso que não consegue se separar e que gostaria de voltar em breve. Ernest Jones diz: quase se pode medir o êxito com que um médico pratica a psicoterapia. Por exemplo, pelo tamanho da coleção de guarda-chuvas, lenços, bolsas que ele consegue reunir em um mês. Olha só que interessante essa consideração do Jones. Algum dos colegas gostaria de pontuar algo? Gostaria de dizer algo? Não? Enquanto eu leio aqui, eu dou uma olhada lá no grupo, pessoal, só para ver se não está fugindo do controle. Que o texto postado hoje mexia com alguns temas um pouquinho sensíveis, né? Sempre que a gente fala, em especial de política, que falamos de futebol aqui no Brasil, ou falamos de religião, sempre chegamos numa seara um pouco polêmica, né? Haja vista, agora abrindo parênteses, eu botei nesses dias um texto sobre o Langer, Walter Langer, que escreveu em 1943 um livro sobre a mente do Hitler, e já deu um burburinho bem interessante, né? Vamos lá. Já que foi para polarização, né? Chegaram na parte política ali de esquerda e direita. Vou ler mais um pouquinho o próximo parágrafo. As menores atividades habituais, executadas com atenção mínima, tais como dar corda no relógio antes de dormir, apagar a luz antes de sair do quarto e etc., estão, às vezes, submetidas a perturbações que demonstram de maneira inconfundível a influência dos complexos inconscientes sobre os hábitos supostamente mais intensos. Maeder conta na revista Quenobium sobre um médico residente que, por causa de uma questão importante, decidiu ir à cidade certa noite. Embora estivesse de plantão e não devesse deixar o hospital, quando ele voltou, percebeu, para seu espanto, que havia luz em sua sala. Ele tinha se esquecido de apagá-la ao sair, o que nunca lhe tinha acontecido antes. Mas logo ele entendeu o motivo desse acontecimento. O diretor do hospital, que morava no prédio, iria necessariamente concluir, pela luz da sala, que o médico residente estava no hospital. Um homem assoberbado de preocupações e sujeito a irritações ocasionais, assegurou-me que regularmente encontrava seu relógio sem corda pela manhã, quando na noite anterior a vida lhe parecera muito dura e hostil. Portanto, com a omissão de deixar de dar corda no relógio, ele expressava simbolicamente que não lhe importava viver o dia seguinte. Né? Agora a gente se pergunta, né, como é que funciona
como seria essa leitura hoje. Aqui a gente tem esses contextos do relógio. Por isso que é bacana, é importante a gente sempre continuar estudando para ver as atualizações. A propósito, agora, às 9 da manhã, eu participo de uma faculdade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Não vou dizer que é uma palestra, porque é uma curta participação, mas é para falar exatamente sobre a psicanálise e a sua intersecção com a inteligência artificial, né? Aqui nessa época do Freud, 1901, estamos falando de relógios à corda. Agora, em 2025, como que a gente vai falar, né? Como reverbera as terapias, se podemos dizer assim, com inteligências artificiais, né? Será que funcionam? Será que não funcionam? Né? O que o ser humano está buscando ali? Né? Essas são provocações que nós, como psicanalistas, devemos estar sempre nos fazendo, né? Qual é a falta que está buscando ser suprida? Cristiane, por obséquio. Essa sua fala com relação à inteligência artificial, ela vem muito, muito, muito ao encontro do texto que você colocou hoje, né, lá no grupo, que fala sobre a política, que fala sobre a questão do cristão, o que é o cristão, né? Qual foi a leitura, primeiro do cristianismo e depois do iluminismo? Isso vem muito para acariciar o ego. A inteligência artificial também vai dizer aquilo que você quer escutar. E o que é o cristianismo hoje? Se não amaciar o ego, que você faz de Deus aquilo, um ser superior fora de você, que vai satisfazer as suas vontades se você fizer tudo certinho. E a inteligência artificial nada mais que isso, né? Vai dizer aquilo que você quer escutar. Olha, seja brilhante, a sua vida... E é o que é colocar o Deus fora, né? Para escutar aquilo que se quer ouvir. Sim, é até legal tu ter pontuado isso, porque aquele texto que eu postei, ele é baseado no livro que eu não estou lendo ele, eu estou escutando ele no Audible, que é O Sentido da Vida do Contar do Caligares, né? E vale, é um texto que dialoga muito com psicologia das massas e a análise do eu, do Freud, né? Que é essa questão desse Deus, como tu disseste, que nos remete à majestade do bebê, aquele que é, por sua vez, atendido. Né? Nós debatemos algo parecido na leitura de sexta-feira, quando falávamos da questão do Nietzsche. Né? O Deus do Velho Testamento, ele é um Deus que ele é punitivo, que ele é o temeroso, que ele é aquele que de certa forma, muitas vezes cruel. Porém, o cristianismo ele já vem de uma forma um pouco mais branda, né? Que vai com a questão do perdão. É até muito interessante, na clínica, é importante a gente lembrar disso. Eu gosto de enfatizar isso também. Quando você vai até uma pessoa, baseado no contexto de ethos do Sartre, você já espera uma coisa. Quando você vai até um padre, um pastor, você já está esperando frente ao ethos religioso que você seja perdoado. Na análise, o analista não é aquele que vai perdoar, também não é aquele que vai punir. Na análise, nós somos aquele que quebra esses ethos. Voltando a lembrar o que é a associação livre. Livre de punição, livre de moralidade, livre de julgamento. Né? Esse é o nosso lugar de fala. O que a Rita colocou? Deixa eu ler aqui. Eu uso muito a análise do ato falho nas entrevistas de emprego. De fato. É algo que foge, né, Rita? Rita, pode comentar, fica à vontade. Ok, bom dia, Michel. Obrigada por me colocar nesse grupo rico, maravilhoso. Bom dia a todos. Eu queria ter comentado no início, mas eu estava na estrada, eu cheguei agora aqui na indústria, né? Inclusive, vou fazer agora 5 entrevistas de emprego, então me lembrei que eu uso muito e eu comento com as pessoas que estão sendo formadas por mim, que é o seguinte: você já observa a linguagem, a paralinguagem, você já observa
ali no ato que a pessoa entra naquele portão, durante ela ainda preenchendo a ficha, né, de requerimento de vaga, e depois, quando você está entrevistando, o ato falho ele é muito importante, muito. Esse sim que quer dizer não, né, quando a pessoa fala um sim, porém ela olha na lateral, ou ela faz uma entonação de voz diferente do que ela entrou ali, tem essa emoção da voz, né, é claro que isso vai muito além, né, dos autores da psicanálise que a gente estuda, né, a gente tem outros autores, como Paul Ekman, né, que eu estudo também para me ajudar a entender esse contexto, é claro, né? Mas tendo base a psicanálise laica, né? Que hoje você comentou de manhã com muita maestria, né? Pô, você foi cirúrgico ali, né? Porque é importante a gente ver outros autores também, porque Lacan não tem a verdade absoluta, Freud também não tem, né? Mary von Franz também não tem, mas enfim, o que eles têm a nos dizer que nos ajuda a compreender esse sujeito, esse analisando, que vem até a mim no consultório, ou que vem aqui no processo seletivo, né? Eu vivo os dois momentos, né? Eu vivo tanto o consultório quanto o processo seletivo. Então, eu consigo ver e entender esse sujeito em vários momentos da vida dele também, né? Esse que entra para a empresa hoje, ele vai conviver comigo durante muito tempo, ele vai trazer questões dele, ele vai trazer questões que ele vai ter uma certa... que ele vai entender aquele líder como o pai punitivo que ele teve lá atrás, né? Uhum. Ou aquela mãe castradora. Então, tudo isso tem que ir com muito cuidado, né? E é incrível, para mim é um presente, né? Eu ser uma psicanalista que está dentro de empresa, dentro de RH. Gente, é maravilhoso. É uma sala de aula. Vocês têm noção de como que isso é maravilhoso. Você ter um setting psicanalítico dentro de uma empresa, e ali está todo o seu material pedagógico, didático está ali dentro, sabe? Então, o ato falho, ele é muito, muito usado, né? Principalmente junto com a paralinguagem, né? Você fez um sim, eu disse um sim com a boca e a cabeça deu um leve movimento, né? E deixa um sim, mas deu uma leve puxadinha no nariz ou na boca do lado direito, aí você fala, poxa, eu me lembro que essa pessoa relatou uma vez que tinha um problema com a mãe, aí você vai ali, né, juntando. Então, a sua escuta tem que estar muito atenta, né? Muito atenta o tempo todo para entender se realmente aquele sujeito ele está pronto para aquela vaga, para assumir os desafios daquela vaga. Ou lá no consultório com os desafios do dia a dia, né? É aí que tu trouxe, Rita, é bem interessante esses pontos. Tu trouxe praticamente o Pierre Weil, né, que é o grande expoente da leitura corporal, né, Pierre Weil. Temos também a Alan e Barbara Pease, também, né, que é porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, também ambos trabalham muito com esses conceitos corporais. Não, o corpo fala, eu acho que é o deles. Eu sei que esses dois autores, o Alan e a Barbara Pease, têm uma obra e o Pierre Weil com o corpo fala. Nessa leitura corporal, é bem o que tu disseste, e o Alexandre Patrício de Almeida fala exatamente o que tu falou. Ele diz que a clínica e a psicanálise, de forma geral, ele nos dá um lugar muito privilegiado, porque ao mesmo tempo que nós estamos atuando numa área de função, nós estamos pesquisando, né? O nosso objeto de estudo está na nossa frente. Não interprete isso de uma forma fútil, dizer objeto, mas de uma forma acadêmica, no sentido de, poxa, a pessoa está falando, está naquele momento, tu está pesquisando, a pessoa está te dizendo, como tu disseste, o Rubem Alves fala da escutatória, o Dunker usa muito isso, dizendo, nós somos maestros em oratória, mas em escutatória somos muito deficitários. Ele usa essa frase do Rubem Alves, que na psicanálise é a escutatória, é isso que a gente trabalha, né? Gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, no momento é só, minhas candidatas estão chegando, vou lá entrevistar, eu, tendo oportunidade, sexta-feira eu assisto vocês de novo, viu? Não, perfeito, será bem-vinda. Vou sair agora porque eu preciso realmente deixar o telefone liberado agora, tá? Perfeito, divirta-se. Obrigada. Bye, bye, Tchau. gente. Tchau, tchau. Eu vou ler, então, o último capítulo aqui, para a gente fechar aqui o parágrafo certinho. Outro homem, que não conheço pessoalmente, escreve, atingido
por um duro golpe do destino. A vida me pareceu tão dura e hostil que imaginei que não encontraria forças suficientes para sobreviver ao dia seguinte. Então notei que quase diariamente eu me esquecia de dar... era o mesmo trecho, mas vamos lá. De dar corda no meu relógio, o que antes eu não omitia, pois o que eu fazia regularmente antes de deitar quase de modo mecânico e inconsciente. Agora, só raramente eu me lembrava de fazê-lo, só quando eu tinha algo importante ou cativante para meu interesse no dia seguinte. Seria essa também a ação sintomática? Eu não pude dar-me nenhuma explicação. Quem se der ao trabalho, como fizeram o Jung, a psicologia da demência precoce de 1907, observe que aqui o Jung ainda está, o Tiago vai saber melhor do que eu, dentro da psicanálise, né, onde que ele fica até 1913. Ou Moeder, um novo caminho para a psicologia, Freud e sua escola, 1909. De observar as melodias que cantarola para si mesmo sem intenção. E com frequência, sem perceber, poderá descobrir de maneira bastante regular a relação do texto com o tema que está ocupando esta pessoa. Pessoal, vou grifar aqui, semana que vem, seguimos mais um pouquinho com a nossa leitura. Agradeço a participação dos colegas que estiveram hoje. Desejo uma boa semana, um bom atendimento. Eu vou precisar acabar uns minutinhos antes, já que eu entro numa palestra numa faculdade daqui a pouquinho, tá? Tá bem. Obrigada. E eu que agradeço também a participação de todos. Obrigada, Michel. E seguimos. Tchau, tchau. Tchau, boa semana.